Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 2 de setembro de 2025, uma terça-feira, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 4, versos do 31 ao 37. O Evangelho de hoje é bem forte, né? Ele apresenta para nós Jesus com a sua autoridade contra os demônios, os espíritos maus, e também apresenta para nós a realidade da possessão diabólica. Quando muitos teólogos modernos e modernistas vão interpretar esse texto dizendo que, segundo a mentalidade da época, não era um demônio, mas na realidade não era um demônio, era apenas uma pessoa doente com algum problema psicológico, algum transtorno psicológico. Mas o que é que o texto do Evangelho diz? O que é que São Lucas, que era médico e sabia muito bem o que seria uma manifestação espiritual ou sintomas de uma doença, de uma esquizofrenia ou o que quer que seja. E mais, São Lucas estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus ao escrever de forma inerrante o texto que nós vamos ler agora. Diz assim o texto: Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. Ontem eu dizia porque Jesus ensinava aos sábados, porque o seu povo congregava aos sábados. Seu povo era judeu e frequentavam as sinagogas respeitando o repouso sabático. Por isso Jesus ia aos sábados. É como se Jesus quisesse evangelizar, mas a oportunidade em que ele tinha de encontrar pessoas reunidas era exatamente aos sábados, porque era costume do seu povo. E querendo evangelizar o seu povo, por isso ele disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Querendo evangelizar o seu povo, ele ia aonde o povo estava. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Ou seja, Jesus tinha uma autoridade própria. Jesus não falava, por exemplo, como hoje, se alguém vai falar, alguém vai usar o nome de uma pessoa maior, né? Uma pessoa com um gabarito maior, com uma autoridade maior, né? Por exemplo, nós falamos em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome dos apóstolos. Nós falamos usando da autoridade de alguém. Até os autores sagrados, muitos, que escreveram alguns livros, nós sabemos que alguns livros não foram escritos pelos autores que está descrito ali no livro. Mas, por exemplo, um discípulo de Pedro escreve uma carta, ou um discípulo de Paulo escreve uma carta e coloca o nome do apóstolo, ou coloca o nome de alguém que tenha uma certa relevância para ser crido. E nós sabemos que hoje, pela Bíblia ser canônica, nós sabemos que é digna de fé. Porém, o autor que a escrevia, às vezes, colocava o nome de uma pessoa com maior relevância. Por exemplo, os livros que foram escritos por Moisés. Muitos estudiosos vão dizer que não foram, de fato, escritos por Moisés, mas se colocou a autoridade de Moisés sobre ele, para que se fosse crido. E aqui não, Jesus fala com a sua própria autoridade. Jesus é Deus, ele fala com a autoridade pessoal, autoridade própria. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então veja, na sinagoga, São Lucas é específico. Havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. São Lucas, como eu dizia, era médico. Algumas pessoas vão dizer aqui, alguns teólogos modernistas vão dizer que não era um demônio, mas era uma doença. Era uma doença que, entre aspas, pela ignorância do povo da época, e o povo atribuía tudo a demônios, dizia que era um demônio. É como também hoje, existem pessoas hoje, nessas comunidades eclesiais de base, ou seja, no protestantismo, que para eles tudo é demônio, né? Veja que absurdo, mas um outro dia, conversando com uma pessoa que é protestante, estávamos num local, numa rua,
E veja, o exemplo é absurdo, mas eu vou dizer, só para você ver aonde vai o nível, né? E onde nós estávamos conversando na esquina, teve um cachorro macho que queria cobrir o outro, como se estivesse querendo cruzar. Ou seja, dois cachorros machos se cruzando, querendo cruzar, né? Ali, por instinto animal, talvez um dos dois tivesse tido contato com uma fêmea e provavelmente uma fêmea no cio, e aquele odor da fêmea ficou, e de repente, por instinto, um cachorro estava ali tentando cobrir o outro, tentando cruzar com o outro. E esse irmão protestante, ele olhou e disse: olha, o pastor uma vez disse que quando os cachorros fazem isso, é porque eles estão com espírito de demônios homossexual. Veja o absurdo. Veja o nível. Quando Jesus diz que no céu os homens nem se casam, nem as mulheres se dão em casamento, porque serão como os anjos de Deus. Ou seja, os anjos de Deus. Ou seja, o anjo é um ser espiritual. Nada de carnal, esses desejos carnal, tem no anjo. Alguns vão dizer lá no capítulo 6 de Gênesis que quando diz que os filhos de Deus ardiam em desejo para com as filhas dos homens, os testemunhos de Jeová, por exemplo, vão dizer que são anjos que arderam em desejo sexual para com as mulheres, as filhas dos homens, e até abandonaram a sua morada celestial para cruzar com as mulheres, para ter relação sexual com as mulheres. Inclusive é dito lá no livro do Gênesis que os filhos de Deus arderam em desejos, vendo que as filhas dos homens eram belas, arderam em desejos para com ela e com ela tiveram filhos. E aí vai dizer que naquele tempo os gigantes já existiam no mundo. E muitos vão dizer que o cruzamento entre anjos e seres humanos teria gerado esses gigantes que existiam no mundo. Quando na verdade o texto lá de Gênesis está apenas dizendo que as filhas de Deus os filhos dos homens eram os descendentes de Sete, né? Aquele terceiro filho de Adão e Eva, que começou a invocar o nome do Senhor. E as filhas dos homens era para designar a descendência de Caim, uma descendência promíscua, uma descendência, vamos dizer que mundana, né? Mas existia e existe essa interpretação de que anjos, seres espirituais ou demônios, têm atração sexual por mulher. Isso chega à beira da loucura. E talvez seja isso que leve alguns teólogos, alguns estudiosos, alguns biblistas a dizer que nesse caso aqui do evangelho de hoje não era um demônio. Mas São Lucas deixa muito claro, versículo 33, na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz. Quem gritou em alta voz? O homem possuído pelo demônio. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, e ele fala no plural. Se fosse apenas uma doença, o homem diria, vieste para me destruir, mas ele está dizendo, vieste para nos destruir. Né? E ele diz ainda, eu sei quem tu és o santo de Deus. Veja, uma pessoa doente, esquizofrênica, quem quer que seja, o que quer que seja, não iria dizer, eu sei quem tu és o santo de Deus. Esse santo de Deus aqui é o Messias, é o Filho do Deus Altíssimo. É aquele mesmo, veja, é aquele mesmo que o Espírito Santo havia revelado a Pedro. Eu sei quem tu és. Para os homens, o que eu sou. Senhor, alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, que ressuscitara dos mortos, e assim sucessivamente. E para vós, quem sou eu? Pedro vai dizer, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja, esse mesmo santo de Deus que Pedro declara, proclama, cheio do Espírito Santo, esse mesmo santo de Deus é dito aqui por um demônio. E no versículo 35, Jesus o ameaça. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele
e não lhe fez mal nenhum. Veja a precisão de detalhes que São Lucas coloca. Versículo 35. Então o demônio lançou o homem no chão e saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. Não tem como, meus irmãos, alguém interpretar isso aqui e dizer, não, segundo a mentalidade da época era um demônio, mas na verdade era uma doença. Uma esquizofrenia, um problema psicológico, um surto, ou o que quer que seja. Não tem como, né? E veja que São Lucas ainda traz em detalhes São Lucas traz em detalhe ainda a reação do povo. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. Veja que São Lucas traz aqui a reação das pessoas que gritam: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Ou seja, alguém pega um texto desse, faz uma leitura, vamos dizer que uma leitura literal, e desta leitura literal faz a interpretação e extrai do texto uma doença psicológica, uma esquizofrenia, o que quer que seja. Quando o texto é claro e objetivo, escrito por alguém inspirado pelo Espírito Santo, escrito por um médico, que São Lucas era médico, discípulo e apóstolo do Paulo. Paulo era, podemos assim dizer, o seu mestre. Um homem que acompanhou, ou pelo menos de longe ou de perto, toda a realidade do Ato dos Apóstolos, que inclusive foi ele mesmo que escreveu o Ato dos Apóstolos, a experiência de pessoas que foram possessas, que foram libertas, de pessoas que foram mortas ou que morreram e que Paulo ressuscitara, que os apóstolos curaram, que os apóstolos ressuscitaram. Pessoas que foram salvas, como Paulo, que foi salvo de naufrágio, de mordida de serpente. Então, com toda essa bagagem, essa experiência, quando Lucas escreve os 2 textos para narrar a vida de Jesus e a vida dos apóstolos, Lucas, ao colocar este evento aqui de maneira muito clara no capítulo 4 do seu evangelho, ele não iria colocar que seria um demônio, se na verdade fosse uma esquizofrenia ou uma doença psicológica. Quando ele coloca com essa riqueza de detalhes que era um demônio, ou melhor, que eram alguns demônios, né? Porque vai dizer, pelo menos o demônio que estava no homem fala em nome de outros: viestes para nos destruir? O que queres de nós? Versículo 34, Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir? Ou era uma possessão de alguns demônios, ou aquele demônio se manifesta e fala em nome de outros. E aí alguém vem interpretar esse texto e dizer que é uma doença psicológica, esquizofrenia ou coisa semelhante? Não, meus irmãos. Creia, o demônio está no mundo e opera no mundo. Jesus, no Evangelho, escrito pelo próprio São Lucas, vai dizer que viu Satanás cair do céu como relâmpago. Ali, depois que os 72 discípulos voltam de missão, eles estão alegres, felizes, e dizem: olha, Senhor, até os demônios nos obedecem. Jesus diz: não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Porque eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ao contrário, alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse mesmo Jesus declara e anunciado, revelado pelo próprio São João, que escreve o Apocalipse, lá no capítulo 12 do Apocalipse, vai dizer que Satanás foi expulso do céu e desceu para a terra cheio de furor e de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O apóstolo São Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer que o demônio é como um leão que fica ao nosso derredor, procurando a quem devorar. São Paulo, escrevendo aos Gálatas,
não, aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer que nós não lutamos contra homens de carne e de sangue. Vou até citar aqui, ipsis literi, como está, Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na sua força poderosa. Vesti a armadura de Deus para poderdes resistir aos estratagemas do diabo. Pois não lutais contra seres de carne e osso, mas contra as autoridades, contra as potestades, contra os soberanos destas trevas, contra os espíritos malignos do ar. Portanto, tomai as armas de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Ou seja, se os apóstolos mostram em todos os seus textos, seus manuscritos, que o diabo, ele age, ele opera, ele quer destruir as pessoas, por que é que nós vamos dar crédito a teólogos modernistas que querem atribuir tudo a uma questão materialista ou uma questão de doença psicológica, psiquiátrica ou quer que seja? Meus irmãos, a palavra de Deus é clara, é viva e eficaz. Existe uma luta entre Deus e o demônio. O demônio sabe que não pode destruir Deus porque é mera criatura saída das mãos do Altíssimo e que se rebelou contra o Altíssimo, por isso se torna Satanás. E se ele sabe que não pode vencer a Deus, ele fará de tudo para vencer seus filhos. É por isso que São Pedro diz que ele é como um leão que fica ao derredor rugindo e procurando a quem devorar. Por isso, vistamos a armadura de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não caia nessa mentalidade modernista de dizer que espíritos malignos não estão agindo, pois eles estão e eles estão agindo com força, porque sabem que pouco tempo lhe resta. Deus abençoe.